Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Leonardo Clouvier e através desse vídeo venho compartilhar contigo a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui no projeto EBD Online. Essa é a lição de número 11. Se você ainda não assistiu as lições anteriores, você poderá acessar clicando nos links que estão disponíveis abaixo desse vídeo. Você que está conosco aí desde o primeiro vídeo, que o Senhor continue te abençoando. E pela fé eu creio que esse vídeo, essa lição, também será uma bênção para nossas vidas. Quero convidar você que me ouve nesse momento, se não tiver em mãos a Bíblia Sagrada, dá um pausa no vídeo, resgata lá a Bíblia e vamos juntos estar estudando a palavra do Senhor. Se você tiver ao computador também, hoje tem várias versões online da Bíblia Sagrada que você também pode estar nos acompanhando, mas o aconselhado é: abra sempre a Bíblia e confira o que está sendo dito aqui nessa aula que eu estarei ministrando, em demais lições de outras pessoas também. Sempre que alguém citar alguma coisa relacionada à Bíblia Sagrada, abra a Bíblia e confira, tá bom? A lição de hoje é a lição número 11, cujo tema é atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Louvado seja o nome do Senhor. É sobre esse tema que estaremos falando nessa lição. Mas antes de iniciarmos a lição propriamente dita, quero te convidar nesse momento para você estar orando juntamente comigo. Se você puder, nesse momento, feche os seus olhos e vamos juntos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, e exaltado seja o seu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo, ó Pai, qual o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Nesse momento, Senhor, eu te peço, seja comigo, seja com meu irmão, seja com a minha irmã, Senhor, que nos ouve, ó Pai, da onde estiver, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ministrar, meu Pai, em nossos corações a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e nos esclareça a palavra, Pai, do Senhor aos nossos corações e conduza, Senhor, tudo que será dito, ó Pai, nessa aula, que possamos, ó Pai, guardar em nossos corações e compreendermos, ó Pai, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje também é o segundo domingo de junho. Hoje também está sendo comemorado o dia do pastor. Que Deus abençoe a cada pastor que está acompanhando conosco essa lição. Tá? Aos irmãos que temos parabenizado também, eu agradeço também de coração em nome de Jesus. Que Deus abençoe. A maior alegria, amados, de um pastor, posso falar assim, é ver o rebanho saudável, firme e caminhando na presença do Senhor, tá? Que Deus assim abençoe a cada ovelha que nos ouve aí nesse dia. E você também que tem um pastor, se você puder também, como diz a palavra do Senhor, a gente deve honrá-los. E honrar, muitas vezes, sabe o que é? É você reconhecer, como diz a palavra do Senhor, quem é Ele na tua vida. Nosso sumo pastor é Jesus, amém? Mas tem pessoas na terra que Deus colocou para que esteja cuidando de nossas vidas, como diz a palavra de Deus. Já vimos em outras aulas que a cada um Deus chamou para algo diferente. E tem um chamado lindo que é para pastorear. O pastor, ele não é o dono da igreja, não é o dono das almas, não. Muito pelo contrário, ele é o dispenseiro. É aquele que diz a palavra do Senhor, que o Senhor requererá as almas que lhe foram confiadas. Então nós, pastores, somos responsáveis por cuidar do rebanho de Deus. Que Deus aí te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Vamos estar iniciando aqui a nossa aula, lição número 11, atributos da unidade da fé: humildade, mansidão
e longanimidade. Objetivo geral da lição: mostrar que a unidade na Igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. É o que estaremos vendo ao longo da aula, e temos aqui também mais 3 objetivos específicos. O primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Segundo, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. E o terceiro, frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Hoje a aula está uma benção. Amém? Vamos lá, vamos seguir. O texto áureo, ele se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Então é assim, amado, que devemos andar. Devemos andar como o Senhor tem nos chamado. E Deus te chamou para quê? Deus nos chamou, amados, para sermos luz do mundo e sal da terra. Dentro do chamado do Senhor em nossas vidas, nós precisamos fazer o quê? Cumprir a vontade de Deus. E como diz aqui a palavra de Deus em Efésios, devemos andar como é digno. Em outras palavras, de forma que agrade ao nosso Deus. Amém? A verdade prática diz assim: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. É o que precisamos, irmãos, viver. Não adianta a gente só falar. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos orienta, mas ela nos leva à prática. Jesus mesmo disse que se a nossa justiça não exceder em muitos a dos fariseus, de maneira alguma poderemos entrar no reino dos céus. Então, precisamos ser referência para esse mundo. É o que o Senhor espera de nós. E a nossa justiça, ela deve transcender, ela deve ser maior do que a justiça desse mundo. Tá bom? Vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela se encontra. Temos aqui 2 referências bíblicas. A primeira, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. E a segunda referência, Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12. Eu estarei lendo, mas se possível for, abra aí a tua Bíblia e leia juntamente comigo, tá bom? A primeira referência diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Então, mais uma vez, nós somos um em Cristo. A igreja é um corpo, e esse corpo é formado por muitos membros. E a palavra do Senhor, ela nos orienta a andarmos em unidade, pelo vínculo de quê? Da paz. Então, amados, não deixe o inimigo quebrar esse vínculo, não deixe o inimigo tirar você do foco, mas vamos andar como diz a palavra do Senhor. Eu sei que às vezes tem pessoas que talvez estejam no processo de libertação, vou ser bem direto, outros talvez sejam até joios, e às vezes é difícil, irmão, conviver
com algumas pessoas, principalmente quando elas não estão ligadas no mesmo propósito daquele que serve ao Senhor, daquele que realmente está comprometido com o reino. Tem pessoas, como nos mostra a Bíblia, assim como Sanbalate, Tobias, Gesem, que às vezes quer atrapalhar. Mas como servo do Senhor, não devemos tocá-los, que a Bíblia fala que vai chegar um momento a qual o próprio Senhor, ele vai recolher o trigo, o seu povo, juntamente com ele, e o joio, ele os separará como palha e o lançará no fogo. Então, o que a Bíblia nos ensina, que enquanto estivermos aqui, ou pelo menos o que depender de mim e de você, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos manter a unidade, vamos viver em paz uns com os outros. E se alguém estiver se levantando contra você, a recomendação da palavra de Deus não é para a gente revidar, não. A Bíblia fala para orarmos por aqueles que nos perseguem, tá bom? Vamos lá, segunda referência, Colossenses capítulo 1, versículo 9, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos fez, amados, idôneos. Em outras palavras, a maneira perfeita. Você é perfeito em Deus. Já estudamos no trimestre anterior que o homem, por causa do pecado, o homem se corrompeu, o homem saiu aí do despropósito do Senhor, mas através de Cristo, nós fomos o quê? Reconciliados com Deus. Então, amados, temos que andar, mais uma vez, conforme é digno, conforme um servo de Deus deve andar. Talvez você está dizendo aí, pastor, mas eu sou falho, eu sou falha, eu sou fraco. Talvez você até tropeçou, como todos nós, como homens e mulheres, estamos sujeitos. Mas se por algum motivo, talvez você esteja longe do propósito do Senhor na tua vida, se talvez você tropeçou e caiu, em nome de Jesus, peça perdão a Deus aí onde você está e declara assim: Espírito Santo do Senhor, me levanta e faz de mim, Senhor, nesse dia, um novo vaso em tuas mãos. Creia, meu irmão, que Deus é fiel e poderoso. Louvado seja o nosso Deus. A introdução diz assim: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e, ao mesmo tempo, estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, aí você pode ver aí em Efésios, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Aí você pode ler em Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Então, amados, é assim que precisamos viver. É de acordo com a palavra de Deus.
A Bíblia fala que o nosso referencial é quem? É Cristo. Talvez, se você não sabe como proceder, como andar, como agradar a Deus, abra a Bíblia, amado. Vamos estar estudando e abordando aí um pouquinho mais sobre esse assunto. O ponto central dessa lição diz assim: a genuína unidade da igreja é o resultado da humildade, mansidão, longanimidade de cada crente. Então, como igreja, realmente é assim que devemos viver, é assim que devemos proceder. E se a nossa conduta está um pouquinho diferente disso, quer dizer que precisamos o quê? Ainda ser trabalhados pelo Senhor. Deixa Deus, irmão, trabalhar em tua vida. E saiba de uma coisa: enquanto estivermos aqui na terra, estamos em um processo. E que processo é esse? É o processo de aperfeiçoamento. É o processo onde o Senhor ele vai nos purificando, e é um processo que a cada dia somos mais parecidos com Cristo, até que chegará um dia que seremos como o Senhor, chegaremos à estatura de varão perfeito. Mas esse dia, irmão, será na glória. Mas enquanto estivermos aqui na terra, devemos lutar para andarmos e para vivermos assim como Cristo nos ensinou. Amém? Vamos lá. Tópico 1. Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes não somente diante de Deus, mas também entre eles, ou seja, entre nós mesmos. Então, amados, a humildade é um resultado, é um fruto que deve ser manifestado em nossas vidas. A Bíblia cita assim, que Deus ele abate aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então vamos ser humildes, amado. E se a soberba, por algum motivo, ela ainda está no teu coração, peça para Deus tirar em nome de Jesus, e vamos andar em humildade. Item 1, o modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque da seção da carta. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. Então o foco aqui dessa seção é o que? É a conduta geral do cristão, tá bom? Vamos lá. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Efésios capítulo 4, versículo 1. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja. Isso pressupõe que o andar cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, o fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, que é o que já lemos. Então aqui nessa sessão, nessa lição, são essas virtudes a qual estaremos aqui estudando, tá? E que virtudes são essas? São 3. A primeira, a humildade. O cristão, ele precisa ser humilde. A segunda, mansidão. O cristão, irmão, ele precisa ser o quê? Manso. E a longanimidade. O cristão, ele precisa ser longânimo. Em outras palavras, precisamos aprender a ser paciente. Tem pessoas que às vezes dizem que tem um pavio curto. Na verdade, tem paciência para nada. Eu já fui um pouco assim, irmão. Mas o Senhor, pela misericórdia, Ele tem trabalhado aí no meu coração. Eu creio
que Ele também, se você abrir o coração e deixar Ele trabalhar, Ele vai trabalhar também no teu coração, e Ele vai desenvolver também essa virtude aí na sua vida. Pastor, mas tem gente assim na Bíblia? Tem. Estudando aí a palavra de Deus, você tá tem outros também, tá? O apóstolo Pedro, ele tinha essa característica. Mas em outra lição poderíamos falar do apóstolo Pedro, tá bom? Então, recapitulando, tem 3 virtudes que elas são inerentes, que elas devem fazer parte do cristão, de mim e de você, que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E quais são? Recapitulando, a humildade, mansidão e longanimidade, tá bom? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora da humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Quem são os pagãos? São aqueles que não receberam o Senhor, são aqueles que não foram batizados, são pessoas de outras culturas, tá? Eles são tidos como pagãos. Eles adoravam outros deuses. Como já vimos em outras lições, não existe outro Deus, só existe um Deus. Então quem adora outro Deus, com D minúsculo, sabe o que ele é? Ele é um pagão. Então são desses povos que está sendo falado aqui. Então na visão deles, a humildade era o quê? Era uma fraqueza e falta de amor próprio, tá bom? Continuando. Na vida de Cristo, é o que a humildade parece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Aí você pode ver aí em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. João capítulo 13, do versículo 13 ao versículo 15. Mas não de uma humildade movida pela falsa aparência. Tem pessoas que às vezes querem trazer uma aparência de humildade, mas na verdade é falsa. Então cuidado, irmão, para não ser enganado. E vamos entender que a humildade, ela precisa fazer parte da nossa vida, tá bom? Abra a Bíblia aí como referência em Isaías 32:6 e Mateus 23, versículo 28, tá bom? Continuando. E sim, de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, para que essa virtude faça parte de nossa vida, precisamos ser o quê? Transformados pelo Espírito Santo de Deus. Se você está tendo dificuldade com isso, peça ajuda ao Espírito Santo. Peça para Ele te transformar, que Ele vai te ajudar, meu irmão. Tá bom? Vamos lá. Item 3. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia e a oposição ao orgulho e à arrogância. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então você pode abrir em João 17, do versículo 21 ao versículo 23, você vai entender um pouquinho acerca disso. Então o cristão, irmão, ele tem que tirar o orgulho, ele tem que tirar o egoísmo e deixar o quê? Deixar a humildade entrar no teu coração. E o que isso vai produzir? Isso vai produzir um senso não egoísta, mas um senso coletivo. Em outras palavras, quando o Senhor, amados, trabalha em nossos corações,
quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nossas vidas, nós começamos a pensar também no próximo, não somente nós mesmos, como diz a palavra. A gente aprende a amar o próximo como a nós mesmos. Aprenda, irmão, a dividir o que você tem. Não seja egoísta. Não pensa só em você. Não pensa só em sua família. Não pensa só em ti, não. Vamos aprender a pensar no reino. Amém? Pastor, já tentei, mas não consigo. Peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai ajudar. Tá bom? Continuando. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Efésios 3,16. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Se você abrir lá, você continua lendo lá, você pode ir lá até o 23 que você vai ver os frutos que são produzidos pelo Espírito. Então essa virtude, assim como as outras, é um fruto que o Espírito Santo produz em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Síntese do tópico 1. A virtude da humildade é produzida no crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se portam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? É o que acabamos de dizer. Aqui já não existe mais o egoísmo, mas começa a imperar nos corações o senso da coletividade. Lembra do Senhor? Quando tinha uma multidão junto dele, o que ele fez? Ele pega lá 5 pães e 2 peixinhos. Ele poderia comer, ele poderia dividir com aquela criança que tinha esse alimento lá, mas não foi isso que ele fez. O que ele fez? Ele pegou e multiplicou. Sabe o que é isso? É preocupação com o próximo, é senso de coletividade. Que o Senhor possa trabalhar isso em nossas vidas, tá bom? Você que está lutando aí para vencer o egoísmo, peça o Espírito Santo para trabalhar isso na tua vida em nome de Jesus. Tópico 2. Para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Então, um cristão, irmão, mais uma vez, autêntico, que recebe essa virtude do Espírito Santo, que é a mansidão, o que ele faz? Ele não é contendeiro, ele não se envolve em contendas, brigas, ele não participa de divisões. Tudo isso, irmão, é obra da carne, induzida aí pelo espírito maligno, mas sabe, pelo contrário, o que ele faz? Ele promove ali a paz, ele promove a conciliação e ele se torna uma bênção na igreja, aonde ele congrega, na igreja local. E como diz a palavra do Senhor, seja tu uma bênção. Vamos ser, amados, uma bênção aonde estamos. Não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, não, mas seja uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25. Abra a Bíblia e leia, tá bom? Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica
moderação nas ações, bom trato para com semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versículo 29. O nosso Senhor Jesus, ele fala isso, e ele se apresenta não como uma pessoa soberba, mas como uma pessoa mansa, uma pessoa simples, uma pessoa humilde de coração. Louvado seja o nosso Deus. Item 2. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Aí você pode abrir a Bíblia em Números 12, versículo 3. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Números 12, versículo 1 e 2. Legislador, para quem não sabe, é aquele que traz a lei. Moisés também é conhecido como grande legislador, porque ele recebeu a lei de Deus. E por ele apresentar a lei ao povo, ele passou a ser conhecido como o legislador. Tá bom? Continuando. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Mateus capítulo 12, do versículo 14 ao 21. E é o exemplo que ele nos deixa. Precisamos, amados, manter o controle. A Bíblia fala que precisamos ter o domínio próprio. Esse é um fruto do Espírito. Se você tem dificuldade para ter o domínio próprio, peça ajuda também ao Espírito Santo. Peça para ele te transformar, que ele vai fazer essa obra também na tua vida. Amém? Continuando. E durante o seu julgamento, não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. É o que precisamos aprender a fazer. O Senhor, amado, é quem nos justifica. Não precisamos sair por aí revidando as acusações. Não, estão te acusando, estão te caluniando. A Bíblia fala assim, Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e por causa de mim, perseguindo, dizendo todo o mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, estão te caluniando, estão te perseguindo. Eu sei que não é fácil, mas se alegra, porque tem galardão para a tua vida. Amém? Os profetas, amados, passaram por isso. Quem falou para você que o Evangelho é mar de rosa? Quem te disse isso? Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele diz assim, João 16, 33, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, disse o nosso Senhor Jesus. Então creia, meu irmão, creia, minha irmã, que você vai vencer também em nome de Jesus. Creia que vamos vencer em nome de Jesus. E quando estiver prestes a sucumbir, quando você achar que não está aguentando mais, peça ajuda a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo, que Ele vai te ajudar. Amém? Continuando. Tem 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Romanos capítulo 12, do versículo 12 ao versículo 14. Não revidam aos maus tratos sofridos, não se apressam em emitir juízo. Romanos capítulo 12, do versículo 17 ao 19. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Essa virtude não significa fraqueza,
ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Como diz a palavra do Senhor, é uma pessoa que está exercitando o domínio próprio, tá bom? Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Então, amados, a pessoa mansa, pelo contrário, não é uma pessoa fraca, mas é uma pessoa que está vivendo de acordo com a palavra do Senhor. E eu vou além. Se você não é uma pessoa com esse atributo, você está vivendo contrário à palavra de Deus. Ah, mas eu sou sanguíneo, eu sou uma pessoa explosiva. Apóstolo Pedro era assim, eu também era assim. E o Senhor pode fazer isso na tua vida também, irmão. Ele pode trazer essa mansidão no teu coração. Peça ao Senhor para fazer essa obra na tua vida. Amém? É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Romanos capítulo 8, versículo 10. Item 4. A mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio de administrar os conflitos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. O que é um espírito conflituoso? É um espírito voltado para conflito, contenda, briga, discussões, com o objetivo de criar ali discórdia. Então esse espírito, irmão, tem que cair por terra em nome de Jesus. Não aceita ser um canal de contenda no lugar onde você está, não. Não, pelo contrário, peça ao Espírito Santo de Deus para manifestar virtude. Que virtude é essa? A virtude da mansidão. Amém? Seja um reconciliador no meio que você está. E se você está observando que as coisas estão prestes a desmoronar, peça ao Senhor para te dar graça e para você ser uma bênção naquele lugar. Se o negócio está difícil onde você está, não sai não, meu irmão. Mas faça a diferença nesse lugar. Tenta trazer-lhe a conciliação, não pela tua força, mas em nome do Senhor dos exércitos. Creia que o Senhor, Ele vai te usar aonde você está. E o primeiro passo para que isso aconteça em nossas vidas, sabe o que é? Ore a Deus e peça o Espírito Santo para te usar aonde você está. Não adianta sair daí e ir para outro lugar, não adianta. Porque o homem é falho e a igreja é formada por homens. Então, aonde você estiver, é possível que você encontre conflitos, encontre coisas que talvez te desagrade. Então, aconselho você a não sair de onde você está, mas, pelo contrário, a você fazer a diferença nesse lugar. Amém? Vamos lá, síntese do tópico 2. A mansidão também é virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. O que é pacífico? Pacífico é a qualidade de trazer a paz. Em outras palavras, um cristão que manifesta essa virtude, aonde ele chega, ele traz a paz. Mesmo no ambiente de conflito, se ele é pacificador, ele traz a paz. E tem promessa lá em Mateus 5 para o pacificador. Abre a Bíblia lá e leia. Tá? A Bíblia chama o pacificador de bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Então, amado, não seja um proliferador
de contenda não, mas seja um pacificador. Tópico 3. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Também é uma palavra-chave que não deve ficar só na teoria, mas deve entrar na prática. Eu sei que a prática do perdão, principalmente para quem passou por uma situação muito difícil, muito delicada, às vezes é muito difícil, dependendo do que aconteceu. Para o homem talvez seja quase impossível, mas para Deus não é. Se você tem dificuldade aí para liberar o perdão, peça ao Espírito Santo para trabalhar isso aí na tua vida, em nome de Jesus. E entenda uma coisa, se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Pastor, isso aí é forte, eu sei. Mas a Bíblia fala, irmão, que a gente vai ser medido com a mesma medida que nós medimos. Então, se você quiser alcançar o perdão de Deus, é preciso aprender a perdoar. Eu sei que dependendo do que aconteceu, é muito difícil. Mas peça ao Espírito Santo de Deus, que Ele vai te ajudar também em nome de Jesus. Vamos lá. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim a liberar o perdão aos ofensores. Item 1. A longanimidade, um fruto do Espírito. A longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Aí você pode abrir aí em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Estamos falando da longanimidade, tá bom? Gálatas 5, 22. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Então, amados, a tolerância, ela é necessária. Eu sei que às vezes não é fácil, mas precisamos pedir ao Senhor para trazer essa longanimidade em nossas vidas. Se você acha que tem um pavio curto, peça ao Senhor para aumentar o pavio em nome de Jesus. Porque cada um, irmão, tem um nível espiritual para com Deus. Cada um está num estágio da caminhada. Cada um está num processo diferente de santificação. Uns estão mais próximos do Senhor, têm mais intimidade com Deus. Uns estão lutando para vencer, como dizem aí um jargão que a gente ouve aí no nosso meio, ainda estão se libertando aí dos carrapichos. Outros acabaram de chegar, ainda tem muito carrapicho para sair ainda, mas o importante é a gente ter paciência, é a gente ter tolerância. Não é porque você já está aí, vamos dizer, 300 anos aí caminhando com Cristo, que você não vai tolerar a pessoa que está chegando agora, irmão. Vamos entender que quem liberta não sou eu nem você. Quem liberta o homem é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence o homem do pecado e do juízo. Então, deixa a pessoa chegar, deixa a pessoa servir a Deus. Não seja tu uma pedra de tropeço. Jesus disse para um grupo lá na época dele que tinha alguns que eles eram, sabe como? Como sepulcro caiado. Por fora estava bonito, mas por dentro tudo podre. Tinha pessoas que Jesus disse que eles não entravam no reino dos céus e não deixavam outras pessoas entrarem. Então cuidado com o julgamento, cuidado para você não ser uma pedra de tropeço na mão de ninguém. Pelo contrário, se você vê algum irmão com dificuldade na caminhada, dá a mão a ele em nome de Jesus. Ajuda ela a caminhar contigo. Ajuda ele a caminhar diante do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Continuando. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros.
tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Romanos 12, 2. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são um lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo, tardio em graça. Salmos 86, 15 e Naum, capítulo 1, versículo 3. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o principal basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 7. O exercício da paciência requer virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações. E eu ressalto aqui mais uma vez, eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, clica aqui no link abaixo e assista. O amor é o maior dos dons espirituais. A Bíblia fala que é maior do que a profecia, é maior do que a ciência e é maior do que todos os outros dons espirituais. Se você tem falta de amor no teu coração, peça para Deus trazer em nome de Jesus. Se teu amor se esfriou, como diz a Bíblia, que nos finais dos tempos aconteceria com muitos, peça para Deus aquecer novamente em tua vida em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Não permita-se ser uma pessoa fria, sem amor. Não permita-se. E se você está vivendo isso, peça para Deus mudar isso, que Ele vai te ajudar. E tem 2, suportando uns aos outros. É difícil, irmão, mas é possível. Em Cristo é possível. Diz assim a leitura: durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos 14, 22. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos com o nosso meio, com as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Então temos que exercitar o amor. Se não existir o amor, esse fardo, irmão, ele se torna pesado e a gente não consegue suportar. E o que Jesus diz? A gente vir até Ele, que é manso e humilde de coração, e o fardo dele é leve. Ele nos convida a gente entregar o nosso fardo nas mãos dele. Então, se você não está aguentando mais a suportar o fardo, peça para Jesus te ajudar, entrega para Jesus. Se você tem carência de amor, vou repetir, peça ao Espírito Santo para trabalhar isso na tua vida, que Ele vai fazer. Amém? Suportar o outro, irmão, eu sei que não é fácil, mas em Cristo é possível e é necessário. Tá bom? E tem 3. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. 1 João 4,8. O principal aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5,22. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Mateus capítulo 7, versículo 12. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, como com um coração puro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. Perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. E quem causa isso, irmão, sabe quem é? É o nosso adversário. Igreja, templo, instituição, com o nome de igreja, não é lugar de disputa não, irmão.
A igreja somos nós. Esse negócio de disputa tem que cair por terra em nome de Jesus. Quem trabalha no meio disso é o diabo. É ele que quer dividir a igreja. Sabe que a Bíblia fala? Cada um permaneça onde foi chamado. Não queira mais do que o Senhor te deu. E se o Senhor, irmão, quiser te levantar, eu te faço uma pergunta, como diz a Bíblia: agindo Deus, quem impedirá? Você acha que o homem vai impedir você de fazer a vontade do Senhor? Você acha que um homem é capaz de impedir o agir de Deus na tua vida? Não. Quem pode atrapalhar é você mesmo. Mas se teu coração estiver diante do Senhor, Ele vai te honrar, irmão. Louvado seja o nosso Deus. Síntese do tópico 3. A longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda a perdoar o ofensor. Então, essa virtude em nossas vidas é isso que ela produz. Longanimidade, vamos entender como domínio próprio, paciência, tá bom? Quer paciência? Peça a Deus. Mas sabe que quando a gente pede paciência ao Senhor, como diz a poesia, sabe o que Ele nos dá? A oportunidade de exercitarmos a paciência, tá bom? Então até cuidado com o que você vai pedir. Se você pedir paciência ao Senhor, longanimidade é necessário, tá bom? Mas saiba que vai vir oportunidade de exercitarmos. Então, se estão se levantando contra você, se estão criando conflito para cima de você, não é para revidar não, irmão. Mas eis aí uma oportunidade para exercitarmos a paciência. Eu estou falando isso aqui nesse vídeo e eu sei que tudo que a gente fala, irmão, o Senhor nos coloca à prova. Porque eu não posso só estar falando com você aqui e me excluir disso aí. E eu tenho certeza aí que haverão outras oportunidades de exercitarmos a paciência. Tá? Então, se alguém estiver te provocando, irmão, se você vier a ser provocado aí nas próximas horas ou nos próximos dias, vamos lembrar dessa lição, vamos lembrar da palavra de Deus e vamos resistir em nome de Jesus. Tá bom? Conclusão. Vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Mateus capítulo 5, versículo 16, e 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. E eu fecho essa aula falando o seguinte, que quando vivemos, quando manifestamos essas virtudes em nossas vidas, sabe como nós se tornamos? Se tornamos mais uma vez igreja, se tornamos mais uma vez igual a Cristo. E Jesus, Ele passa a ser glorificado através de nossas vidas. Seja tu uma bênção. Vamos ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você que chegou até aqui. Eu vou estar aqui disponibilizando o questionário. Pausa o vídeo, tá? Veja aí as perguntas. E se você puder, se você quiser, responda e me envia, que eu estarei respondendo em nome de Jesus. Talvez demore um pouquinho, mas eu vou responder a todos, tá bom? Que Deus assim abençoe, fica na paz e até a próxima aula. Deus abençoe.